Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Bem, nós vamos entrar então no capítulo 13, que a gente vai aprender um pouquinho sobre os índios, né? Os índios aqui no Brasil, índios brasileiros. Então, o título é capítulo 13, Povos Indígenas Brasileiros. Bem, no começo do livro, na página 42, está falando o seguinte, deixa a prof colocar lá para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Povos nativos. Aqui, povos nativos do continente americano. Bem, aqui está falando sobre uma teoria relativa ao homem da pré-história. Lembra quando a gente falou sobre esse assunto lá no começo das nossas atividades? Então, ali ele deu uma citação mais ou menos do que o homem ele veio, né, da Ásia e percorreu todo o continente para chegar aqui e se estabilizar, né? Alguns deles, é claro, não todos, no continente América do Sul, né? Vamos ver então um mapinha que fala sobre isso, né? Que passa pelo Estreito de Bering e tal. Aqui tá mais ou menos dá para explicar o que a prof está falando. Aqui deixa eu centralizar para ficar melhor para vocês poderem ver, né? Ou visualizar, que assim seja. Isso, aqui. Os caminhos do ser humano pela América. Bem, se vocês verem essas setinhas aqui está o Oceano Índico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, e aqui o trajetório. Então, remonta-se, né, a estratégia de uma pesquisa de arqueólogos, estudiosos específicos dessa área, que fala que o homem saiu do deserto, lá no deserto do Saara, na África, passou pela Europa, Ásia, Sibéria, então passou pelo Estreito de Bering, que é no Oceano Pacífico, né? Sempre costeando o Alasca, América do Norte, então chegou na América do Sul, né? Passou pela Polinésia, Oceania, Nova Guiné, Filipinas, Terra de Sunda. Então, aonde tinha margem de água, ele foi via embarcação, né? Criou uma embarcação para isso. Acredito que deveria ter sido uma coisa bem rudimentar, né? Bem rústico. E aqui onde ele pôde ir margeando até atravessar, então, e chegar na América do Sul. Essa pesquisa fala lá do homem da pré-história, né? Não, a gente não vai ler o tópico todo, porque é um tópico bem comprido, e é uma hipótese, né? Uma ideia de como eles surgiram e chegaram aqui até na América do Sul. Bem, esse povo que a gente estudou lá no começo, na pré-história, toda aquela situação de caça, de coleta, de pesca, depois a gente falou então sobre aqueles que se tornaram nômades, aqueles que eram sedentários, o que eles cultivavam, né? Então, a partir de alguns séculos, eles acabaram se tornando, então, primeiramente, tribos indígenas. Assim, né, remontando a história de primeira, assim como eles eram. Né? A gente viu dos povos pré-colombianos, que era mais ou menos as situações, né? Que lá eram como se fossem os índios mexicanos. E aqui tem os nossos índios brasileiros, que começaram mais ou menos nessa história e que ainda lá na Amazônia, lá no Acre, né? Nessa região ainda persiste, ainda perdura esse tipo de tribo, de povos que vivem aglomerados em 30, 50 pessoas, né? A gente vai disseminar um pouquinho de como é essa situação, a gente vai ver, né, como funciona, e depois a gente vai falar quais são os índios, então, que nós temos aqui no nosso território brasileiro, tá certo? Na página 42 está falando assim: a sociedade coletoras pelo território brasileiro. Grande parte dos diferentes povos indígenas espalhados pelo território brasileiro eram nômades ou seminômades. O que é nômade, prof? Ou seminômades? Nômades é porque eles iam de lugar para lugar, né? Eles não ficavam num lugar só. E seminômades é porque eles passavam mais por um período determinado de tempo, até que então aquele solo não estava propício para que eles ficassem ali, eles eram obrigados então a procurar outro local onde eles pudessem cultivar e sobreviver, né? Porque eles viviam da agricultura também. Bem, e viviam em aldeias, entre eles podemos citar os tupis guaranis, os gés, os tucanos,
Aruaques e alguns outros que aqui o livro não menciona, né? Mas tem também, e depois lá para frente a gente vai conhecer dois que são brasileiros. Uma tribo poderia reunir várias aldeias e controlar uma grande área, cerca de 500 a 3.000 pessoas, dependendo da tribo, tá? Geralmente aqui no Brasil são um pouco menores. Não havia um poder político centralizado, era comum a existência de alguns líderes locais de pequenos grupos escolhidos por ações específicas, como caça ou guerra. Os índios sobreviveram da caça, eles caçavam então anta, tatu, veado, porco do mato, né? Esses animais que viviam na Amazônia, que vivem e viviam na Amazônia na época. Da pesca, então, eles pescavam a traíra e a piava. Da coleta, eles coletavam, plantavam cacau, maracujá e araçá, que é uma planta, até a prof não conhece muito bem, né, essa araçá, mas já viu. E da agricultura rudimentar, eles plantavam então a mandioca, o milho, a abóbora, o amendoim, abacaxi, o mamão, caju, banana, vários outros tipos também da agricultura deles, né? Eles desenvolveram recipientes de barro, criaram então artifícios que eles pudessem cozinhar, que eles pudessem comer, manusear, fazer as suas coletas. No artesanato também, né? Eles trançavam ali com fiapos de bambu. Artesanato deles era, a cultura da artesanal deles era muito grande, muito vasta e muito bonita também. A terra era coletiva e o produto do trabalho era distribuído entre todos, ainda que cada índio possuísse seus próprios instrumentos, como o arco e as flechas. As moradias eram coletivas e dispostas em círculos. Gente, essa organização das casas que eles tinham aqui, ó, vai aparecer um pouquinho a imagem, né, para vocês verem essa situação aqui, ó. Aqui não situa muito bem, mas depois vocês vão ver. Ela era estruturada ao redor e no meio era feito para quê? Para receber então as festas tribais, né, as danças de roda, os jogos que eles faziam jogos. Eles eram um povo muito agitavam-se muito, né? Se movimentavam muito, então eles faziam esses tipos de dança, de disputas, de festivais entre eles, com penas, com pinturas. Era esse espaço do meio central, então era reservado para isso, ok? As moradias eram coletivas e dispostas em círculos, como eu acabei de falar, tá? Elas eram de madeiras, galhos, folhas e árvores, e no centro das aldeias eram realizadas as festas com rituais religiosos, como a prof comentou. E percebam também que eles estão sempre perto de onde tem bastante água, porque eles precisam, né? Assim como na cultura lá dos outros povos precisavam da água, também era super importante, aqui também não seria diferente com o nosso povo indígena, tá? Ali é uma casa, né, que mostra ali a área indígena. As tarefas eram divididas como, prof? Como era essa organização? As mulheres se dedicavam à cultura, à coleta e à fabricação da farinha e também aos serviços domésticos, né? A criação das filhas, também dos filhos. Os homens queimavam a mata para preparar o plantio. A técnica conhecida como coivara. O que desgastava o solo e rapidamente eles tinham que então passar e sair para outra parte a moradia, porque aquele solo já estava muito desgastado, não tinha como eles continuar sobrevivendo ali. Então eles eram um povo seminômades, né? Voltando aqui no outro tópico, vamos falar um pouquinho. A natureza era fundamental na sociedade desse povo, eles respeitavam muito a natureza. Eles só colhiam e plantavam o que era da época, eles perceberam, analisaram. Lembra que a Pro conversou com vocês sobre como o homem da pré-história ele analisava as situações e a partir disso ele começava a agir? Assim também são os índios. Bem, meus queridos, nós vamos continuar nosso assunto então no próximo vídeo. Fiquem ligadinhos, já voltamos já.